Os bombeiros entregaram para Luzaida um pequeno saco amarelo e disseram que aquilo foi tudo que restou de sua bebê. A mãe, desesperada, insistia com os bombeiros que aqueles não eram os restos de sua filha, que a criança não estava lá em cima quando o fogo começou e que ela viu o berço vazio. Em dezembro de 1997, o casal Luzaida Cuevas e Pedro Vera, imigrantes porto-riquenhos, vivia no bairro de Frankfort, na Filadélfia. Luz tinha 26 anos de idade e Pedro tinha 33. Pedro era mecânico e a família morava em um sobrado de 2 andares com seus 3 filhos, sendo um deles uma menina recém-nascida chamada Delimar. No dia 15 de dezembro, Delimar tinha apenas 10 dias de vida e dormia em seu quarto, que ficava no andar de cima do sobrado. O pai havia saído para atender uma prima distante que veio conhecer a bebê e lhe pediu que desse uma olhada nos freios de seu carro. Luz estava na cozinha, já se preparando para dormir, quando de repente ouviu um estrondo semelhante a uma explosão vindo do andar de cima. Ela subiu as escadas correndo e foi surpreendida por um fogo alto no andar de cima. Um incêndio havia tomado conta, principalmente do quarto da filha recém-nascida. Desesperada, a mãe, usando todas as suas forças, tentava entrar no quarto, mas algo estava bloqueando a porta. As chamas já estavam altas, mas mesmo sem conseguir entrar, ela viu pelo vão da porta que o berço da bebê estava vazio. E ela havia acabado de colocar a filha para dormir exatamente ali. Além disso, outro detalhe chamou a atenção da mãe. A janela do quarto estava aberta, embora ela tivesse deixado a janela fechada. Com queimaduras no rosto e correndo o risco de desmaiar por inalação de fumaça, Luz foi resgatada pelos bombeiros com seus outros 2 filhos. Amparada pelos vizinhos e também pelo marido, que chegou rapidamente ao local, ela implorava para voltar e resgatar sua bebê, que permanecia lá em cima. O trabalho dos bombeiros não levou mais do que 15 minutos para controlar as chamas, porém nada sobrou no andar de cima, além das paredes e um monte de coisas queimadas no chão. Legistas foram até a cena junto com os bombeiros e saíram de lá com um pequeno saco amarelo, que disseram conter os restos de Delimar. A mãe, desesperada, insistia com os bombeiros que aqueles não eram os restos de sua filha, que a criança não estava lá em cima quando o fogo começou, que ela viu o berço vazio. Alguém tirou minha filha de lá, ela repetia. Por ela ter perdido Delimar com apenas 10 dias de vida, todos pensaram que ela apenas estava em choque e não conseguia aceitar a perda da filha. O relatório final foi apresentado, afirmando que o fogo começou em um fio de uma extensão caseira, que levava energia até um aquecedor no quarto. O caso foi fechado como um incêndio acidental. Não havia restos mortais significativos, mas a polícia concluiu que provavelmente o fogo consumiu todo o corpo e aquele pequeno saco era tudo o que restou. Com o tempo, o casal começou a ter muitos desentendimentos. Eles brigavam muito. Pedro começou a culpar Luz por ter deixado a filha sozinha lá em cima. E ela, por sua vez, insistia que alguém havia entrado no quarto e levado a sua filha. Em 2002, o casal acabou se separando, ainda sem saber o que realmente havia acontecido. 2 anos se passaram e em janeiro de 2004, 6 anos depois, essa história tomou um rumo completamente diferente. A irmã de Pedro, ex-marido de Luz, organizou uma festa de aniversário para uma de suas netas. Muitos membros da família foram convidados, incluindo Luz. Mesmo separada de Pedro, ela ainda mantinha contato com a família dele. Outra pessoa também foi chamada para a festa, Carolyn Correia, a prima de 2º grau de Pedro, aquela que havia visitado a casa no dia do incêndio e pedido ajuda com os freios do carro. Carolyn chegou cedo à festa, acompanhada de sua filha de 6 anos, chamada Alia. Enquanto ajudava nos preparativos da festa, Luz esbarrou com essa menina e notou que ela tinha uma semelhança impressionante com seus filhos. Sentada em um canto da sala, Luz começou a relembrar aquele dia fatídico em que perdeu sua filha no incêndio. Como se um balde de água fria a atingisse, ela começou a ligar os pontos dessa história. Luz recordou algumas visitas que a família recebeu logo após o nascimento de Delimar.
No dia 14 de dezembro de 1997, um dia antes do incêndio, aquela mulher, Carolyn Correia, apareceu na casa da família. Embora fosse comum receber visitas de parentes com a chegada de um bebê, Carolyn não tinha uma relação direta com a família. Ela era uma prima distante de Pedro. Agora a Luz percebeu que aquela visita não fazia nenhum sentido. Ao puxar pela memória, ela lembrou que naquele dia 14, Carolyn mencionou que também havia acabado de ter um bebê. As duas conversaram um tempo no primeiro andar da casa, depois Carolyn subiu, viu Adelimar e foi embora. No entanto, no dia seguinte, 15 de dezembro, o dia do incêndio, Carolyn voltou à casa, dizendo que havia esquecido uma bolsa lá dentro. Luz lembrou que Carolyn subiu para pegar a bolsa no andar de cima e depois pediu que Pedro desse uma olhada no freio do seu carro. A partir daquele momento, não se sabe para onde Carolyn teria ido. Ela não ajudou a tentar fazer um resgate e, com toda a correria do incêndio, Luz simplesmente esqueceu dessa prima. Luz sempre acreditou que sua filha havia sido levada por alguém, e agora, ao lembrar que Carolyn esteve lá no dia do incêndio, ela imediatamente desconfiou que aquela menininha que estava com Carolyn era sua filha Delimar. Pensando rapidamente, Luz chamou a menininha e disse que havia um chiclete grudado em seu cabelo, e ofereceu-se para ajudar a retirar. Quando a menina se virou, Luz cuidadosamente tirou alguns fios de cabelo e os guardou em um guardanapo. Primeiro, ela foi até a polícia, contou tudo o que havia ocorrido e expôs suas desconfianças, mas nesse primeiro contato eles não lhe deram atenção e recusaram-se a reabrir o caso. Então ela buscou ajuda de outra forma, procurou um político da Filadélfia. Ela contou sua história em detalhes e ele acreditou nela. Foi através desse político que Luz conseguiu contato com o promotor local da cidade. O caso finalmente foi reaberto e uma investigação foi iniciada. Na investigação, a polícia logo descobriu algo muito suspeito sobre Carolyn. Ela já tinha registros policiais que a ligavam a um incêndio. Descobriram que alguns anos antes, Carolyn havia sido demitida do emprego e, como vingança, incendiou o prédio onde trabalhava. Também conseguiram a informação de que poucos meses antes do incêndio na casa de Luz, Carolyn estava namorando e havia dito a esse namorado que estava grávida dele. A polícia nunca conseguiu comprovar se ela realmente esteve grávida e perdeu o bebê ou se isso era uma mentira. Com todas essas suspeitas, os fios de cabelos que Luz pegou da menina foram enviados para análise, e quando o resultado do DNA voltou, para surpresa de todos, a Lia era, na verdade, Delimar Vera. A investigação conseguiu reconstruir a provável ação de Carolyn naquele dia para levar a menina. Provavelmente, ela usou a desculpa do conserto do carro e da suposta bolsa esquecida no andar de cima para poder agir. É provável que ela tenha esperado um momento de desatenção de Luz, pegado a bebê e iniciado o incêndio para apagar qualquer pista. Depois disso, ela foi para sua casa em um outro estado. Alguns dias após levar a menina, Carolyn a registrou como sua filha, informando que havia dado à luz em casa. Acredita-se que um dos motivos que levou Carolyn a sequestrar a criança foi para tentar convencer o namorado a ficar com ela. Durante a investigação, surgiram suspeitas de que alguém poderia ter ajudado Carolyn, mas as investigações não conseguiram colocar mais ninguém na cena do crime. Quando Carolyn foi a julgamento, a defesa tentou seguir algumas linhas, sendo uma delas a alegação de que Pedro, o pai de Delimar, estava envolvido no caso. Carolyn afirmou que os dois tinham um relacionamento amoroso e que ele teria entregado Delimar a ela. No entanto, o juiz do caso não aceitou essa versão e Carolyn foi condenada a 30 anos de prisão. Logo após o teste de DNA confirmar que a Lia era Delimar, iniciou-se uma discussão sobre como e quando a menina deveria voltar para a casa da mãe biológica. Alguns psicólogos recomendavam que isso fosse feito gradualmente, para readaptá-la ao convívio com Luz. Porém, o governo da Filadélfia determinou que ela deveria voltar imediatamente para a mãe. Elas se reencontraram pela primeira vez após 6 anos, e as pessoas presentes relataram que foi um momento muito emocionante, com a menina pulando no colo da mãe e as duas demonstrando grande felicidade.
Em 2008 foi lançado um filme inspirado nesse caso, que fez muito sucesso na época. No Brasil, ele foi intitulado de Procura Obsessiva. Delimar Vera reassumiu seu nome de nascimento, deixando de lado o nome Alia. Ela se tornou muito conhecida, participando de diversos programas de televisão, e hoje é fácil encontrar seu perfil nas redes sociais. Sobre Carolyn Correia, a última notícia é que ela foi libertada em liberdade condicional no ano de 2013.